dia, senhores torcedores do canal CN Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Vou repetir. Bom dia, senhores torcedores do canal CN Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Eu estava tentando ver alguma coisa agora no YouTube do Lessa, o Gabriel Amaral, não tinha nada demais ali não. Eu ontem fiquei sabendo que eu estava preocupado com Hércules, né? Que ele saiu mancando, tinha reclamado pro Renato desde os 5 minutos do segundo tempo, estava sentindo alguma coisa. Mas ontem eu fui informado, né, pelo canal do Lessa, do Jornada KTO, que ele depois, ontem estava treinando normalmente, então aparentemente está tudo bem com ele. Também estou sabendo que o Cano e o Bernal o Cano está correndo normalmente em volta do campo. O Bernal aparentemente também. Então estão praticamente bem, né? Todos os jogadores. Então aguardar para ver se eles se recuperam para chegar a tempo para o Mundial. E também estou na expectativa, acredito que todos nós estamos na expectativa, porque está chegando mais perto do Mundial e também a partir do dia 1º pode ser feitas as contratações de reforços para o Mundial, né? Do dia 1º ao dia 10 de junho. Eu acho, minha opinião é que o Fluminense já está negociando com os jogadores que ele quer contratar. Possivelmente já está tudo acertado, então aguardando só chegar o dia 1º ou dia 2 para já dar entrada na documentação, para poder resolver toda a papelada, toda a documentação para ficar, para acertar a contratação dos jogadores. Porque se eles forem deixar para fazer isso a partir do dia 2, provavelmente não vai dar tempo. Principalmente se os jogadores forem de fora do Brasil. O estrangeiro também. Não vai dar tempo. Então, acredito eu que já deva estar tudo resolvido. Só falta sacramentar. Só botar o dedão lá para assinar o documento e ser jogador do Fluminense. Isso porque é muito pouco tempo, cara. Do dia 1º ao dia 10 não dá para acertar tudo. É muito pouco tempo. Então já deve estar tudo alinhavado, tudo praticamente acertado. Faltando só chegar dia 1º, dia 2 para assinar a documentação e acertar tudo direitinho. Para poder treinar junto com os jogadores, porque dia 1º, acho que é domingo, né? 31 é sábado, dia 1º é domingo. Então, o último jogo do Fluminense brasileiro, antes do Mundial, vai ser domingo contra o Internacional. Acho que é até 8h30 o jogo. Lá no campo do Internacional, do Beira-Rio, lá no Rio Grande do Sul. Aí, depois disso, os jogadores devem tirar 1 ou 2 dias de folga e começar o treinamento para depois viajar para os Estados Unidos. Então, quando for viajar para os Estados Unidos, até antes disso, os jogadores já devem estar todos treinando junto. O grupo que tem lá agora, com a recuperação, se Deus quiser, do Cano, do Bernal, Cano, Bernal, e também os novos reforços, todo mundo junto já. Espero que venha um zagueiro bom, de preferência que seja um Nino, um meio-campo, um cabeça de área bom e um atacante bom, pode ser um atacante de lado ou um centroavante. Pelo que saiu na mídia, até a primeira vez que eu escutei foi com o Thiago Ferreira, do Hora do Flu, que o Fluminense separou até 40 milhões para investir num atacante. Então,
e possivelmente seria atacante de lado. Isso que eu escutei com o Thiago Ferreira, do Hora do Flu. E depois os outros youtubers têm falado em seus canais que a prioridade é um atacante de lado. Apesar de ter vários atacantes de lado, nenhum deles conseguiu se firmar, né? O Keno vive mais machucado do que outra coisa. O Canóbio sofreu esse problema aí, mas ele também já está treinando, é o Canóbio, não é o Bernal não, é o Cano e o Canóbio, que estavam dando voltas no campo. O Canóbio está recuperado, mas ele não... o Renato gosta muito dele, mas esse jogador de lado no 1 contra 1, X1, ele não serve. Ele é bom na marcação, também ataca, mas não é um atacante de lado realmente. E, inclusive ele falou que ele não é um atacante, que ele é mais um meia, né? Então o Renato poderia utilizá-lo até nessa posição, mas devem chegar os reforços, espero que sejam bons reforços para ajudar no Mundial e para o restante do campeonato. Eu espero que não sejam jogadores só para o Mundial, que sejam jogadores que fiquem aí pelo menos até o final do ano. Bons jogadores, principalmente o zagueiro, se Deus quiser, o Nino. E o jogo de quinta-feira, eu acho que é 8h30, o jogo de quinta-feira, eu continuo fazendo um apelo aqui para todos que assistem o meu canal, nosso canal, continuo fazendo um apelo para todo mundo ir ao Maracanã, torcer, apoiar o time, que nós precisamos dessa vitória para nos classificarmos em primeiro lugar do grupo e não precisar fazer 2 jogos contra um terceiro colocado da Libertadores. Aí o time fica poupado desses 2 jogos. É muito importante isso, já que os 4 times do Rio, né, Fluminense, Flamengo, Botafogo e Palmeiras, 4 times do Rio, não, 4 times do Brasil que vão disputar o Mundial, não vão ter uma pré-temporada no meio do ano como os outros clubes, que eles vão para lá para disputar o Mundial, enquanto os outros clubes devem tirar uns dias em casa e depois devem se preparar fazendo uma pré-temporada, uma segunda pré-temporada, e vão ficar na frente dos clubes que vão disputar o Mundial. Por isso o Fluminense tem que se livrar desses 2 jogos. Se ele tirar em segundo lugar na Sul-Americana, ele tem que ganhar o jogo do Once Caldas para se livrar disso. E eu acredito nisso, mas a torcida do Fluminense tem que lotar o Maracanã e apoiar do início ao fim para que isso aconteça. E nós possamos jogar tranquilo depois contra o Internacional e nos prepararmos com os reforços e com o retorno dos contundidos para viajarmos para os Estados Unidos, se Deus quiser, fazermos uma boa campanha lá no Mundial. Dito isso, eu acho que essa SAF, né? Não sei se a SAF já deve estar mais ou menos alguma coisa alinhavada, mas que o Mário no momento não está falando por causa do Mundial, para não atrapalhar isso. Pode ser que a SAF até ajude em algumas contratações para descontar depois de alguma coisa. Mas eu acredito que a SAF ajude. E também a Superbet, como foi prometido, deve contratar um grande jogador ajudando também a pagar uma parte do salário. E eu espero que esse grande jogador seja o Nino, que é o que a gente está precisando muito. Principalmente se for jogar contra times lá da Europa que já estão com o time armado, preparado, com grandes jogadores. Aí a gente tem que ter uma boa zaga, um bom meio de campo para se precaver e roubando a bola, sair no contra-ataque para fazer gol. Se Deus quiser, nós vamos fazer uma boa campanha e vamos ganhar do Borussia de 2-1. Podem ter certeza disso. E ganhar os outros 2 jogos também.
se Deus quiser. Agora vamos aguardar os treinamentos do time, né, que deve ter hoje, amanhã já é quarta, para quinta-feira fazer um grande jogo. Agora, falando o que normalmente eu falo no início, o que normalmente eu falo no início eu tenho que fazer um agradecimento e fazer dois pedidos. O agradecimento é que tá subindo o número de inscritos no canal. Eu já estou com 312 inscritos. Né? Para quem começou lá atrás com problema de doença, né? Mal de Parkinson, câncer de próstata e super endividado, não sabia fazer nada aqui, eu estou tendo um bom retorno. Muitas pessoas estão se inscrevendo, 312. E tem um amigo que lá de Bragança, Portugal, um amigo de Santa Catarina e um amigo de Belo Horizonte. Então eu venho pedir aos senhores que ainda não se inscreveram, por favor, se inscrevam no canal. Se inscrevam, dê um like e compartilhem para que o YouTube possa expandir o nosso canal para o Rio de Janeiro, para o Brasil inteiro e, quiçá, para o mundo. E para a gente ter muito mais amigos inscritos no canal. E o segundo pedido, eu sei que é difícil, mas eu vejo nos canais, principalmente nas lives, quantas pessoas que entram nas lives dos meus amigos YouTube, lógico que eles são famosos, eu não sou, e fazendo Pix toda hora para colaborar, inclusive em euros. Isso aí não é inveja, pelo contrário, eu peço que eles tenham cada vez mais, mas também peço que os senhores me ajudem, se possível for, para fazer um Pix no meu canal, né, para ajudar eu melhorar muita coisa aqui do canal. Como eu tenho falado há muito tempo, esse notebook e esse, como se diz, o microfone não são meus, do meu filho. Aí quando eles precisam para trabalho ou para estudo, alguma coisa, eu fico sem poder gravar. Se os senhores puderem me ajudar, façam um Pix para colaborar. Eu tenho 2 Pix, todos 2 do Banco PicPay. Vou falar para os senhores agora. E agradeço desde já a quem puder colaborar e quem não puder eu agradeço também. Meu Pix é paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com ou 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Os 2 Pix, como eu falei antes, são do Banco PicPay. Se os senhores puderem colaborar qualquer valor, eu agradeço. Estarão colaborando para que eu possa tentar melhorar com o nosso canal. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Uma boa terça-feira para todos, com a proteção de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Vou tentar fechar.